Seja muito bem-vinda a mais um vídeo no canal e hoje o vídeo é maquiando o cliente de pele negra, madrinha de casamento. A Letícia ia para um casamento à noite e a cor do vestido dela é terracota. E ela chegou com uma proposta super marcante pra mim. Se você ainda não é inscrita, já clica aqui embaixo, se inscreve no canal, não esquece de dar o seu like pra ajudar a divulgar esse vídeo para outras pessoas que também amam maquiagem. Então começa a maquiagem dela com higienização da pele, depois já uso o Oil Shine da Thalita Barrichello, que serve como uma primeira camada aí, mais grudentinha, né, pra nossa maquiagem. Já serve como forma de nutrição pra pele dela. Já é um tipo de óleo emoliente que ajuda a deixar essa pele com mais viço, mais brilho, além de auxiliar também na durabilidade dessa maquiagem. Depois do óleo, eu já uso um hidratante. Eu tenho usado bastante o Cicaplast também nos atendimentos, então eu gosto de comprar o grande porque eu sinto que rende bastante. Então, com o Cicaplast, coloquei num pincel Duo Fiber e espalhei em todo o rosto dela, incluindo pálpebra. Logo em seguida eu venho com a blindagem, é um produto que ajuda também na fixação e durabilidade da maquiagem. Como eu já falei várias outras vezes aqui, é um produto que pode destruir ou auxiliar a sua maquiagem dependendo da quantidade que você usa. Então você tem que usar em pontos específicos e quantidades pequenas. E sempre esperar deixar secar bem. A Letícia já maquiei aqui no canal outra vez, trouxe também um tutorial e ela também tava de extensão de cílios. Nessa vez que ela veio agora, ela tava com uma técnica, acredito, maior do que da última vez. Ela tá com alongamento, com técnica de volume russo. Então, a extensão, ela não atrapalha a gente a fazer a maquiagem, mas ela deixa com que fique um pouco mais complicada a questão da sensibilidade do olho da cliente. E também a gente tem que ter mais cuidado na hora de maquiar para não sujar essa extensão, principalmente se for igual a Letícia, que já tem costume de fazer manutenção. Se for uma cliente que coloca cílios de forma regular, a gente tem que dobrar o nosso cuidado, porque tem que lembrar que ela vai voltar na extensionista dela, então tem que tomar muito cuidado. Pra base eu testei duas bases, testei uma da Boca Rosa, ficou super clara, depois eu testei outra base da RK, que é uma base minha favorita pra fazer pele negra, e já apliquei direto no rosto dela com uma esponjinha, e abaixo dos olhos, pra fazer uma iluminação, eu misturei 2 tons de corretivo pra chegar num corretivo que fique ok pro tom de pele dela, pra fazer uma leve iluminação abaixo dos olhos, sempre cuidando também com a extensão. Então a gente tem que prestar muito mais atenção e se atentar para não sujar esse cílio de produto nenhum, nem base, nem corretivo, nem nada. Eu deixei esse take de blush para vocês conseguirem ver uma coisa em relação ao blush que eu ia usar nela. Peguei um da Oceane, testei, vi que ele só ia levar brilho e às vezes ia até acinzentar, não passei. Depois eu abri um pensando que era outro, passei, não deu certo também, nem pigmentou. Até que eu cheguei no blush correto, que era o Tulipa da Bruna Tavares, que é um tom de vermelho bem aceso e muito, muito pigmentado. Muitas pessoas acinzentam pele negra nesses detalhes. Subtom de blush e subtom de contorno, subtom de pó. Então, quando tá no subtom errado, a gente corre esse risco de acinzentar. Pra contorno, eu usei um da Bruna Tavares também, o Brown Sugar, que tem um tomzinho bem bonitinho, bem quente também. E depois de tirar o excesso de produto das linhas finas dela e terminar tudo em creme que eu ia fazer, eu já venho direto com o pó. Esse é o pó pálido da Catarina Hill. Eu gosto muito desse pó para peles negras no geral. Ele tem um fundo mais quente, então as suas clientes negras que têm um fundo de pele mais frio, esse pó já não vai dar tão certo. Ele não tem brilho, ele é uma versão mais antiga no pó da Catarina Hill, então ele é completamente mate e eu gosto dele porque ele deixa o aspecto da pele bem aveludado. Depois de selar tudo, eu venho varrendo o excesso desse pó com outro pó, um pó compacto da Catarina Hill, esse aí é na cor 16. Uso um pincelzinho da Macrylan bem pequenininho e vou tirando todo o excesso desse produto para deixar essa pele bem aveludada, bem uniforme, e aí você já consegue ver que o resultado fica magnífico. Depois eu volto só reforçando alguns pontos. Eu vi que o blush não tinha ficado do jeito que eu queria, então eu coloquei um pouquinho mais de blush também. E depois eu já sigo pra parte dos olhos. Eu gosto de neutralizar a sobrancelha da Letícia porque eu não sou uma fã de micropigmentação, só que a Letícia não se incomoda neutralizando ou não. Então, dessa vez eu não neutralizei. Tem outro vídeo, eu vou deixar aqui em cima, que eu fiz a neutralização dessa sobrancelha, deixei ela mais delicada, mais clara. Só que dessa vez eu só segui realmente o desenho natural dela e deixei o início um pouquinho mais suave. Pra parte de cima dos olhos eu não tinha passado nada, porque geralmente eu já passo embaixo e passo em cima, mas como ela tem extensão, a gente tem que tomar muito cuidado com a parte dos cílios. Então eu peguei um pincel pequeno com um pouquinho de corretivo e fui passando aos poucos esse produto em cima pra ajudar na fixação da sombra.
Sempre tomando muito cuidado e prestando atenção para você não sujar a parte de baixo desses cílios. Como a técnica dela é uma técnica russa, é um cílio que tem muito volume, então ele exige realmente uma atenção maior. Para a parte dos olhos, a Letícia tinha me trazido 2 opções de esfumados, ambos diagonais, só que de cores diferentes. Então, como o vestido dela era terracota, eu preferi fazer esse em tons mais quentes, tons de marrom mais quente, que eu acho que ia ornar mais com a proposta do vestido e com a proposta também do que ela queria pro dia. Então eu comecei fazendo a construção das sombras, comecei a fazer a base desse esfumado com um contorno marrom e depois, logo em seguida, fui pigmentando, tipo um esfumado em V no canto externo, com um tom de marrom mais escuro, para conseguir fazer um degradê bonito dessas cores. Eu intensifiquei primeiro a cor e depois eu voltei esfumando. Isso é uma coisa muito importante. Se a gente quer fazer uma sombra um pouquinho mais pigmentada, primeiro pigmentar, depois esfumar. Porque se você já vai esfumando, muitas vezes você não consegue atingir a cor ideal que você está procurando. Para a parte de baixo eu fiz a mesma coisa, usei os tons que eu usei em cima. Então fiz um esfumadinho inferior com o tom de contorno e também usei a outra sombra marrom que eu usei em cima. Peguei outra corzinha dessa paleta do James, que é um tom quase preto, é um marrom muito, muito, muito escuro, quase preto. E usei para finalizar esse esfumado e a mesma cor que eu usei em cima, eu usei embaixo, para poder fazer uma conexão da parte de cima do esfumado e a parte de baixo. Essa conexão do cantinho externo dá um acabamento muito bonito para nossa maquiagem e deixa a maquiagem com acabamento mais profissional. Então, do mesmo jeito que eu pigmentei em cima, eu vou pigmentar a parte de baixo também. Na linha d'água dela, para não ficar branca, ficar sem nada, eu optei por passar um produtinho também. Eu usei uma pastinha de sobrancelhas na cor marrom. Para a pálpebra dela, nesse lugar onde a gente não fez o esfumado diagonal, eu subi esse esfumado só até o interior do côncavo e o meio da pálpebra móvel dela eu deixei limpa. Então, nesse lugar onde ficou limpo com corretivo, eu passei primeiro uma sombrinha cintilante, só pra gente ter já uma aderência, porque eu sinto que pigmenta, acumula demais se a gente não sela. Então, eu selei com essa sombrinha iluminadora e depois eu venho com o pigmento da Ludurana, cor número 7. Ele é super baratinho, muito bonito, uso muito ele em noiva. E eu fui construindo camadas desse produto em cima desse iluminador. E logo em seguida eu usei também um glitter que eu comprei recentemente de uma amiga. Ele não tem referência, mas ele é um glitter levemente flocado. Então eu peguei um pouquinho de cola e fui aplicando uma camada muito fina e bem assim, de forma espalhada na pálpebra dela, só pra dar realmente um pouquinho mais de brilho. Porque como ele é flocado, se a gente faz uma camada muito grosseira desse produto, a maquiagem fica muito carregada, fica muito pesada. Você acaba empobrecendo a sua maquiagem. Se não é o objetivo ter um olho com glitter, fazer um esfumado, um smoke com glitter, acaba empobrecendo a proposta. Então, com um pouquinho desse produto, eu fui depositando aí em cima. Pra fazer um acabamento mais diagonal dessa maquiagem, eu voltei com uma camuflagem. Esse aí é a cor Noir da Maquier. E eu fui fazendo um recorte da parte externa. Se você quiser que o seu recorte fique muito evidente, é só você levar mais sombra para a parte de fora do olho. Como eu falei, eu quis que fosse uma coisa mais sutil e eu usei esse corretivo só para dar um acabamento diagonal. Não queria que ficasse aquele diagonal marcadão, mas se for seu desejo, é só levar mais a sombra para fora que dá tudo certo. Aí, como eu falei, na linha d'água, para não deixar sem nada, foi a última coisa que eu fiz. Passei um pouquinho de produto e, para finalizar a parte de cima, eu fiz um delineado. É muito opcional, porque como ela já tava com cílios, tem uma base preta já rente, mas eu sinto que se a gente não faz, fica sem algum acabamento. Então, peguei um pouquinho de delineador, esse aí é o da Ingloss, o 77, e fiz um delineado de acabamento só de base de cílios mesmo, para deixar esse olho mais finalizado, deixar esse olho mais marcante ainda. Para a boca, a Letícia tinha uma opção de batom vermelho. Eu tinha aqui em casa o batom Bruna, da linha Bruna Tavares, que ele é um batom vermelho muito aberto, bem sangue, bem vivo. E o meu Roberta, que é o mais fechado, tinha acabado. Então, o que eu fiz? Eu misturei uma gotinha de uma sombra líquida preta da Max Love junto com esse batom e fiz esse tom de vinho, esse tom de vermelho mais fechado, que é um tom que fica mais harmônico com o tom de pele da Letícia. Finalizei com o Sealer da Daisy Peroso, não gravei, e também já finalizei com esse corretivo, tirando qualquer manchinha que o batom vermelho possa ter deixado,
E esse foi o resultado, eu espero muito que você tenha gostado dessa proposta. É uma proposta mais marcante, é uma proposta muito bonita e muito chique, principalmente para você que vai ser madrinha à noite. Trocando a cor desse batom, você já troca a proposta inteira. Um beijo e até o próximo vídeo.